A trazer coisas práticas do Evangelho, e é o que temos feito desde quando assumimos aqui as pregações, as mensagens do Evangelho, conforme o pedido do reverendo Caio. Para mim é tão importante que a gente considere as coisas práticas do Evangelho, porque o Evangelho não faz o menor sentido se ele não fizer parte da nossa vida diária, não como conceito, mas como prática existencial. Você pode saber tudo do Evangelho, mas se isso não traz a você uma nova existência em todas as suas relações, você talvez apenas tenha conceitos a respeito do Evangelho, mas não o Evangelho habitando você. E hoje então, devido àquela experiência, aquela situação do meu primo, pela qual fui surpreendido hoje pela manhã e que eu falei aqui antes, eu gostaria de falar a respeito dos conflitos entre irmãos. Por acaso você está em conflito com algum irmão ou irmã? Por acaso você não fala com algum irmão? Não se relaciona com eles? Não vai a reuniões quando eles estão presentes, ou eles não vão quando você está? Por acaso você tem conflitos com irmãos que lhe deram prejuízos, que lhe trouxeram dores, problemas, que criaram dificuldades para você que você nem imaginava que eles poderiam ter criado? Ou você conhece alguém nessa situação? Talvez não seja você mesmo, mas conhece gente nessa situação, amigos, parentes, que não falam com seus irmãos. Embora a gente pudesse abranger não apenas irmãos, mas relacionamentos entre pais e filhos e entre amigos, mas hoje eu queria pensar muito especificamente em relacionamento de irmãos de sangue. Olha, eu não me surpreenderia se nesse grupo aqui e aqueles que nos acompanham ali na transmissão, nós não tivéssemos um percentual gigantesco de pessoas em conflitos com seus irmãos, ou que carrega pelo menos um tiquinho de um senão com o irmão, um tiquinho de amargura, de angústia com o irmão. Eu já ouvi 1000 vezes as pessoas dizerem: a melhor coisa é morar longe dos familiares. Melhor coisa é não participar de grupos de WhatsApp de família. Como assim, gente? É o nosso núcleo mais básico e íntimo. Ora, a nossa criação, e eu não me refiro à criação dada pelos nossos pais, eu me refiro à nossa criação em Deus, a maneira como Deus elaborou o mundo, criou o mundo e fez o mundo existir e crescer. Ele coloca nessa intimidade de um núcleo familiar de pai, mãe e filhos, e que essa relação em que existe sangue, do mesmo sangue correndo em nossas veias, nos coloca numa intimidade indissolúvel, que não importa o que aconteça, continuaremos sendo irmãos. Não importa, pode o mundo acabar, meu amigo, eu não tenho como desvincular a minha relação de irmão, de irmandade com aqueles que nasceram da mesma mãe que eu, do mesmo pai que eu, e que carregamos em nós essa ligação íntima, por mais que eu não a queira. Ora, se essa relação é assim tão íntima, essa é a razão que ela traz tantas angústias, essa é a razão pela qual ela traz muitas dores, muitas dificuldades para aqueles que rompem essas relações. Talvez não exista um poder tão grande de destruir a vida de uma pessoa do que relacionamentos quebrados com os irmãos. Talvez não exista algo que tenha tanto poder
de acabar com a vida de alguém, do que ele entrar num conflito tão grande com irmãos e não falar com eles. Aquela marca estará ali no coração durante toda a vida, trazendo dores, angústias, tristezas, se não doenças, e das mais graves. Olha só essa passagem aqui, Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Aqui nós já temos uma primeira situação registrada sobre um conflito entre dois irmãos. O fato de Deus aceitar a oferta de Abel e não aceitar a de Caim, nada tem a ver com a oferta especificamente. Alguns dizem, Deus aceitou a de Abel porque foi feita de um cordeiro. Deus não aceitou a de Caim porque não foi de um cordeiro, mas ele trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Não, isso não faz sentido, porque mais à frente haverá uma oferta que é feita exatamente dos frutos da terra. Deus aceitaria sim os frutos da terra. O problema não tem nada a ver com isso. O problema estava no coração de Abel. O coração de Abel era mau. E aí então acontece que Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Quando um irmão mata outro irmão, a gente diz, é o fim dos tempos. Não, é o início dos tempos. O primeiro crime foi um irmão matando outro irmão. Portanto, não é novidade nenhuma os conflitos entre irmãos. Na verdade, toda vez que você e eu alimentamos o ódio entre irmãos, o conflito entre irmãos, toda vez que você e eu agimos com esse distanciamento dos irmãos por causa do que eles nos fizeram de mal, porque eles nos prejudicaram, porque criaram algum embaraço para nós, o que nós estamos fazendo é agindo como Abel. Nós estamos sendo Abel. Nós estamos tão somente aplicando na nossa vida o resultado do pecado, porque o que nós temos aqui é fruto do pecado, é resultado do distanciamento, da separação do homem e a mulher de Deus, a queda. Portanto, esses conflitos familiares são exatamente a expressão do pecado. Alimentar isso é alimentar o pecado. Alimentar a separação entre irmãos é dar razão ao jardim do Éden e à serpente, ao diabo. Ora, toda vez e se nós temos entre nós pessoas que estão alimentando esse tipo de ódio, alimentando esse tipo de divisão, esse tipo de conflito, infelizmente, o único veredito que nós temos a fazer é: nós estamos alimentando aquilo que o diabo alimentou no coração de Caim contra o seu irmão. Especialmente se nós nos lembrarmos das palavras de Jesus, que para matar alguém você não precisa tirar a vida dela, basta que você a odeie, basta que você deseje mal a ela,
você já a está matando. Ora, tudo aquilo que nós fazemos que alimenta a dor do outro, tudo que nós fazemos que alimenta a separação, tudo que nós fazemos que alimenta o conflito, tudo que nós fazemos que estabelece um muro entre nós e outra pessoa, é exatamente o que Jesus falou: você está matando. Portanto, todo mundo que odeia seu irmão é assassino, de acordo com o critério do Evangelho. Ora, eu acredito que tem muitos assassinos aqui essa noite, aos olhos de Deus. Mas o chamado do Evangelho não é esse para nós. Ele nos ungiu para pregarmos libertação. Esse é o meu chamado e o seu, para que nas nossas relações com os nossos irmãos sejamos portadores de libertação, que nós sejamos aqueles que resolvem conflitos e não criam conflitos e os alimenta, que nós sejamos aqueles que atuam na restauração de relacionamentos, na restauração de corações, que sejamos nós os que anunciam o ano aceitável do Senhor, a boa nova do Evangelho. Então, hoje eu queria falar especificamente sobre isso. Como que nós fazemos para podermos manter relações conforme o Evangelho com os nossos irmãos? Como é que nós lidamos com os conflitos que temos com os irmãos? E como é que nós podemos atuar dentro da nossa casa para ajudarmos os irmãos nossos que por acaso estejam em conflito, seja como irmãos deles, seja como pais deles? E eu gostaria de falar também sobre negócios entre irmãos, porque o que eu mais vejo são os irmãos brigando por causa de negócios. Olha, se tem uma coisa que faz irmãos brigarem, é eles entrarem em negócio juntos. Você está pensando em entrar em negócio com seu irmão? Prepare-se, porque você é candidato a brigar com teu irmão, e é candidato a perder a amizade do teu irmão, e é candidato a ficar décadas sem falar com seu irmão. Como é que a gente lida com essas coisas conforme o Evangelho, gente? Não é conforme a psicologia, a ideia de A e de B, não, de acordo com o Evangelho. Como é que se lida com isso? Olhem a Bíblia, quantos exemplos nós temos de conflitos entre irmãos? É o que mais tem. Os filhos de Davi viveram num conflito tão grande, que não apenas irmão odiava irmão, irmão matava irmão, irmão perseguia irmão, irmão estuprava a irmã. Que tragédia numa família como a família de Davi, de conflitos entre irmãos, que você poderia até pensar: como é que é possível tais conflitos existirem na família daquele homem que era chamado segundo o coração de Deus? Porque era assim que Davi era chamado, o homem segundo o coração de Deus. Portanto, ninguém aqui, por mais consagrado, santificado que seja, está imune a ter tais conflitos na família. Ora, Samuel foi o maior juiz de Israel, e os filhos dele, que tristeza eram os filhos de Samuel. Portanto, não há ninguém, por mais santo que possa ser visto pelos demais, ainda que seja um profeta, ainda que seja um santo de Deus, que esteja imune a enfrentar na sua casa esses dilemas dos relacionamentos familiares. Aliás, eu duvido que exista alguma família em que não exista um único conflito entre irmãos durante toda a história dessa família. Não existe essa família, porque é natural que existam conflitos entre irmãos. É natural que pessoas que tenham tanta intimidade briguem. É natural que pessoas que dividam o mesmo teto briguem. É natural de pessoas que têm que dormir na mesma casa, acordar na mesma casa, estar à mesa regularmente, tenham certos conflitos. É natural que numa família com tantos irmãos, tenham irmãos que pensam diferente.
E ainda mais no nosso país, com as ideologias políticas tão exacerbadas, nós vimos muitas famílias brigando por causa de política. E é tão lamentável isso, é inacreditável que isso seja verdade, com famílias de pessoas que se dizem filhos do Evangelho. Não é admissível, é vergonhoso. E não é vergonhosa a posição política do irmão, não, o vergonhoso é o atrito, o vergonhoso é a confusão, o vergonhoso é o conflito, isso é vergonhoso. Mas a opinião do irmão sobre isso ou aquilo não é vergonhoso, são só opiniões que passam algumas décadas e mudam. Mas aí se quebram as relações e a pessoa muda de ideologia, mas a relação continua quebrada. Lembram-se da história de José? Qual de nós aqui suportaria ser vendido como escravo pelos outros irmãos? Eram 12 irmãos, 11 contra 1. Era só Jacó, o pai, que amava o filho José. Agora os 11 irmãos odiavam José. Ora, mas Jacó tinha muita culpa nessa história. Por que Jacó tinha culpa? Porque ele preferia José. Qual é o pai aqui que já não demonstrou em algum momento preferência pelo filho A ou B? E que isso trouxe conflitos emocionais profundos na vida do filho, que se sentia desprezado, ainda que na verdade não fosse, mas no coração se sente. Às vezes é porque tem um filho que é mais problemático, aí os pais dedicam mais atenção àquele filho que tem problemas de relacionamento e de tantos outros. Vocês que são pais sabem muito bem, e então dedicam-se a ele porque ele precisa de mais atenção. Ou então um filho que tem alguma doença, que carece de mais cuidado, aí os pais dedicam mais cuidado àquele filho, e o outro fica deixado, não porque os pais não o amam, é porque o outro precisa de mais atenção. E aí o filho vai desenvolvendo rancor, ódio, inveja, amargura com outro irmão. Ora, nós pais temos que tomar todo cuidado para que nós não alimentemos confusão, divisão, conflito entre nossos filhos. Nós não podemos fazer isso, mas infelizmente nós fazemos em diversas circunstâncias. E às vezes vai chegar lá na frente, vai ter filho jogando na nossa cara: o meu irmão já levou toda a herança, né? Porque você deu tanta coisa para ele durante toda a vida e não deu nada para mim, que se for olhar bem, ele já levou a herança toda. Qual é o pai que já não deu um presente para o filho e não deu para o outro? Qual é o pai que não ajudou um filho em problemas financeiros, e aí tem um outro que nunca entra em problema financeiro e fala assim: quer dizer que o pai só ajuda meu irmão, né? É o tempo todo ajudando meu irmão. E eu, como é que fico nessa história? Aí ele casa. Aí quando ele casa, a esposa ou o marido começa a... Você viu seu irmão? Você viu o que seu pai e sua mãe fizeram pelo seu irmão? O que foi mesmo que eles já fizeram por você? Não fizeram nada por você, mas vive fazendo pelo irmão. Olha lá, deram dinheiro de novo, e pagaram a viagem para o seu irmão, e compraram um carro para o seu irmão, e agora fizeram isso pelo seu irmão. E o irmão, que não se importava com isso, com uma outra pessoa buzinando em seu ouvido, começa a se importar. E não custa a ter um atrito num almoço familiar. Quantos já não presenciaram os atritos nos almoços com a família? Irmão disputando e brigando com o irmão. Por acaso alguém aqui não viveu isso já? A questão não é se você viveu, você continua alimentando isso? Você continua alimentando divisão, atrito e conflito? José foi vendido pelos irmãos para ser escravo. Eram 11 irmãos que olhavam para aquele menor e diziam: lá vem o preferido da mamãe e do papai. Papai deu uma túnica bonita para ele, e deu para mais quem? Quem aqui recebeu? Recebeu, Rubem, uma túnica do pai? Não. E aí, Jacó, você está dando túnica para o José, e nós que estamos aqui ficamos sem túnica nenhuma?
Continuamos com essa túnica feia, cinza, sem cor, enquanto José está com aquela túnica linda, colorida, que só os ricos têm. Mas nós não. E assim vai, alimentando ódio, rancor, até que chega a oportunidade, eles vendem o irmão para os egípcios. Na verdade, venderam para uma caravana que o venderam aos egípcios. E não só fizeram isso, mataram o animal, sujaram a bela túnica do irmão no sangue do animal e levaram até o pai para dizer: algum animal feroz matou nosso irmão. E Jacó chorou amargamente durante anos e anos e anos a morte do filho Jacó. Quantos anos se passaram? Uns 20 talvez, 30 talvez. Jacó foi levado para lá com uns 17 anos. Talvez tenham se passado 20 anos dessa história de um filho vendido, sem o pai saber o paradeiro dele, preso algumas vezes, durante alguns anos, escravizado. Aí eu te pergunto, qual seria a sua reação se um irmão seu, ou seus irmãos todos, se unissem contra você? Se todos os seus irmãos, por considerarem que você está sendo presunçoso, arrogante, porque você cometeu algum erro, porque afinal de contas, o José vivia tendo sonhos, e contava os sonhos. Eu sonhei que tinham 11 à minha volta se prostrando diante de mim. Como que é mesmo? 11? Conta aí, gente. Opa, nós somos 11 irmãos. Por acaso somos nós 11 que vamos nos prostrar diante de você? Mas ele teve um outro sonho. Aí já não era mais só os 11. Era o Jacó também se prostrando diante dele. Aí o Jacó falou: meu filho, tu está doido? Seus irmãos tudo bem, mas tu está dizendo agora que eu vou me prostrar diante de você? Os irmãos de Jacó, de José, tinham as suas razões para odiarem a José. Os seus irmãos talvez tenham sim uma razão honesta, uma razão justa, uma razão que os leve a dizer: pelo amor de Deus, esse irmão é um porre. E eles comecem a te evitar, comecem a te rejeitar, comecem a colocar você de canto, começa você a ser um inconveniente nas reuniões familiares, e ninguém quer falar com você. Você passa a ser rejeitado, passa a ser evitado. E aí fazem alguma coisa junto e você não é convidado. Fazem uma reunião na casa de um deles e você nem fica sabendo, porque você não é convidado, porque não querem a sua companhia. Tá, mas e o irmão que lhe fez outro mal, que te deu prejuízo, que roubou dinheiro de você, que lhe deu um cheque sem fundo, ou então que te pediu dinheiro emprestado, nunca devolveu? Ou irmão que falou mal de você, ou irmão que lhe roubou a namorada ou o namorado? Ah, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Qual é a sua reação a esses irmãos? Olhem a reação de Jacó, de José, escravizado pelos irmãos. Anos depois, talvez uns 20 anos depois, ele teve a oportunidade de dar um troco. E ele deu o troco. Ele devolveu o dinheiro, o troco, mais o dinheiro na bolsa deles. Ele não só perdoou os irmãos, como ele deu alimento para os irmãos, ele deu dinheiro para os irmãos, sem se identificar. A questão para José, naquele momento, não era dizer: deixe-me mostrar para eles que eu estou tratando deles bem, deixe-me mostrar para eles que, embora eles tenham me tratado mal, eu estou tratando bem. Não, ele só tratou bem, ele só fez o bem. Eles foram buscar comida porque estavam com fome, e Jacó simplesmente, sem que eles o reconhecessem, deu o que eles precisavam, deu além do que eles precisavam, e devolveu todo o dinheiro que eles tinham pago. José abençoa os irmãos, ajuda os irmãos. Esse é o tratamento que dá à pessoa que tem o evangelho em si, e que José está nos demonstrando aqui, nesse exemplo. Ele não apenas perdoa, mas ele ajuda,
ele abençoa, ele apoia, ele serve, ele dá o melhor para eles, sem exigir nada em troca, sem exigir reconhecimento, sem fazer isso para que os outros vejam o que fez. Olha, você só me faz mal, mas eu só te faço bem. Não, não é nada disso, apenas faz o bem, só isso. Mas mais do que isso, Jacó elaborou um estratagema, uma estratégia para abençoar ainda mais os irmãos e dar a eles a oportunidade de enxergarem o que haviam feito, mas não como rancor, amargura, ódio, jogar culpa, apontar erro. Não, era apenas porque a circunstância fazia isso. Não havia como eles não enxergarem o que havia acontecido. E ele, ao invés de enfatizar o erro cometido, ele enfatiza a bênção de Deus por ter feito isso comigo, para que agora eu pudesse ajudar vocês. Portanto, ele diz para os irmãos: não fiquem tristes, porque o que vocês fizeram já foi resolvido, acabado. Não temos que voltar a colocar isso sobre a mesa. Deus me abençoou para que eu pudesse abençoar vocês. Então agora vão lá e busquem meu pai e tragam para cá, vamos todos morar juntos. Ao invés dele falar: nunca mais eu piso na sua casa, ele diz: venham todos morar comigo. Ao invés de ele dizer: nunca mais eu quero olhar na cara de vocês, seus canalhas, olha o que vocês fizeram comigo. Não, é o contrário. Ele, na primeira vez, para não se identificar, ele queria saber do irmão mais novo, que era o irmão dele, de sangue, nascido da mesma mãe, já que Jacó tinha 4 mulheres. E então ele fala: onde está Benjamim? Aliás, ele nem fala Benjamim, porque ele não podia, né? Vocês têm um outro irmão? Sim, temos um irmão que ficou com meu pai. Pois é, faz o seguinte: um de vocês vai ficar aqui, vocês voltem para casa, levem o alimento e traga esse irmão mais novo de vocês. Jacó só queria ver o irmão, entendeu? José, mais nada, ele só queria ver o irmão dele. Tragam o irmão mais novo de vocês. E quando eles chegam para Jacó e falam: o homem que nos recebeu no Egito é muito poderoso, e ele disse que se nós voltarmos para lá sem levarmos o nosso irmão mais novo, nós não veremos a face dele. Então nós precisamos levar o irmão mais novo. E Jacó fala: não, meu filho mais novo vocês não vão levar, porque eu já não tenho o José. Vocês vão levar Benjamim? Mas ele teve que deixar Benjamim. E ele deu a comida, devolveu todo o dinheiro, e na boca do saco de cereais de Benjamim, ele colocou o dobro de dinheiro, e colocou ainda utensílios de prata. Quando eles voltam, porque os soldados os buscaram, foi que José se deu a conhecer aos irmãos, e disse: eu sou José, que vocês venderam para o Egito. Mas não se entristeçam, porque olha o que Deus fez. Qual de nós aqui faria desse jeitinho? Melhor, qual de nós aqui está fazendo desse jeitinho? Qual de nós aqui aceita a afronta de um irmão, ainda que essa afronta signifique ser escravo por 17, 20 anos, afastado de todos os que ele amava, afastado do pai, afastado da mãe, afastado do irmão, afastado do ambiente em que ele vivia, e ser tratado como escravo, e ainda ser preso como ele foi preso, e isso injustamente?
você está agindo assim com o seu irmão que lhe fez mal? Você está agindo assim com o seu irmão que lhe prejudicou? Ou você está tratando ele da maneira como ele merece? Ou você tem orgulho demais para resolver o problema? Então vamos falar aqui sobre o que é que o Evangelho nos ensina a fazer. Ora, se você é filho do Evangelho, em nome de Jesus, faça o que Jesus ensinou, porque isso será saúde para a sua alma. É saúde para a alma. Não há nada que tenha poder tão grande, mas um poder gigantesco, de lavar a alma de uma pessoa, do que ela fazer o que Jesus ensina a respeito dessas relações com os nossos irmãos. Ora, e é tão claro o que Jesus ensina, que todos nós sabemos na ponta da língua, que é amar. Amar o irmão, amar profundamente o irmão, amar conforme diz Pedro, com entranháveis afetos. É isso, amar sempre, amar todo dia. Amar não importa o que aconteça, amar não importa o que faça. Amar e saber que eles podem errar sim. O irmão vai lhe fazer mal em algum momento. Pode ser um mal pequenininho, mas pode ser um mal grande. Portanto, se você ama, seguindo o princípio do Evangelho, você vai amá-lo, não importa o que ele faça. E vai perdoar. Perdoar 70 vezes 7. Perdoar 7 vezes em um só dia. Jesus Cristo disse: se alguém pecar contra você 7 vezes num só dia, perdoe. Ora, se é para eu fazer isso com todo mundo, quanto mais com um irmão, quanto mais com aquele que é o filho da minha mãe, aquele que comeu na mesma mesa que eu, aquele que compartilhou do mesmo seio para mamar. Meu Deus do céu, nós tínhamos que valorizar acima de tudo o relacionamento com os nossos irmãos, acima de qualquer coisa. Não existe lucro financeiro no negócio que valha a perda da amizade de um irmão. Não existe. Não existe absolutamente nada que você possa conquistar nessa vida, se você não é capaz de beijar com alegria o teu irmão, se você não é capaz de se alegrar em ver o teu irmão, em abraçar o teu irmão, em olhar para o teu irmão como alguém que está recebendo, alguém que é teu sangue e que você daria a vida por ele. Irmão tem que defender irmão. Irmão tem que se dedicar ao irmão. O irmão tem que fazer parte do crescimento, do sucesso do outro irmão. O irmão que ama conforme o Evangelho se alegra com o sucesso do irmão e não o inveja. Irmão que ama, como o Evangelho nos ensina a amar, ele vai perdoar, conforme eu já tenho dito mais de uma vez aqui, antecipadamente. Você não espera o irmão errar para perdoá-lo, você perdoa antes dele errar. É simples, está perdoado. Ora, nós temos que fazer isso com todas as pessoas, perdoar a todos, sempre e antecipadamente. Agora, como irmão, por que um irmão meu está perdoado? É porque é meu irmão. Irmão meu está perdoado, sempre. Não importa o que ele vier a fazer. Não importa o que ele fez. Não importa o que ele vier a fazer. Ele está perdoado porque ele é meu irmão. Só por isso e por tudo isso. E é o que há de mais valioso, meu amigo. Perdoar sempre, amar sempre, se alegrar com o sucesso dele, lutar pelo sucesso dele, fazer de tudo para que ele esteja bem, acolher, abraçar, estar junto, ter a felicidade de conviver, de estar no mesmo ambiente. Aí você fala, muito legal de falar, né? Mas e como é que eu faço?
quando a situação é muito ruim. Você está em conflito com algum irmão? O que você vai fazer? A resposta do Evangelho é muito simples. É tão simples que parece mentira. A resposta do Evangelho é assim, ó. Entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ou você não acredita nisso? Então sabe o que você vai fazer? Dobrar o joelho todo dia em favor daquele seu irmão que te odeia, daquele seu irmão que te prejudicou. Todo dia você vai entrar no quarto, vai dobrar o seu joelho e vai dizer: Papai do céu, abençoe meu irmão fulano de tal, abençoe a vida dele, derrame tua bênção na vida dele, permita que ele seja feliz, permita que ele tenha saúde, permita que ele tenha sucesso, ajude o Senhor. Mas aí, enquanto você ora, se você reconhece em seu coração alguma raiz de amargura na sua mente com aquele irmão que lhe fez tanto mal, fale sobre isso com Deus. Jesus, o meu coração ainda está doído, meu coração ainda está dolorido, o meu coração ainda não consegue resolver essa situação, porque a dor que ele me causou é muito grande, mas eu te peço, tenha misericórdia de mim e ajude-me a amar, a perdoar e a não alimentar isso em meu coração. Seja honesto com Deus. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O teu Pai que te vê em secreto vai trabalhar. O Espírito vai trabalhar. Jesus vai trabalhar. O coração do seu irmão, da sua irmã vai ser moldado. E se o coração do seu irmão ou da sua irmã não for moldado, o seu será. O seu será para que você não sofra nada que façam contra você. O seu será trabalhado para que você tenha paz e alegria na presença dele, não importa o que ele fez de mal a você. O seu coração estará curado. Mas enquanto você tentar curar o teu coração pelas suas próprias mãos, você não vai conseguir. Agora, cure isso no seu quarto, a portas fechadas, em oração. Cure isso na presença de Jesus e você vai ver o milagre acontecendo. O milagre da transformação do teu coração. Para que tudo o que acontecer na sua família, entre você e seus irmãos, por pior que seja, você tenha a paz de Cristo que excede a todo entendimento, para que você, como José, consiga estar na presença deles com alegria, com tranquilidade, sem peso, sem amargura, sem rancor, sem tristeza, porque tudo está perdoado e resolvido. É só assim que se resolve. Não é em tentativas de solucionar pela via do argumento, ou de tentar terceiros que entrem na história para tentar resolver. Não, é oração. Agora, enquanto você ora, o que você vai fazer? O mesmo que José e o que Jesus ensina: faça o bem sempre. Faça o bem sempre. Conheço uma pessoa cujos irmãos, com exceção de um, ficaram contra ele. E quando este irmão estava na casa dos pais, ele morava fora, e quando ele ia à casa dos pais em visita à cidade, os outros irmãos não iam à casa da mãe para não se encontrarem com ele. Mas ele visitava a todos os irmãos, todas as vezes, mesmo os que não queriam. Na verdade, nenhum deles queria, com exceção de uma. Mas ele visitava. Ele ia, batia a porta. Se a porta fosse aberta, ele entrava, brincava com os sobrinhos. E em várias dessas situações, os irmãos nem falavam com ele. Deixavam que ele brincasse com os sobrinhos, mas não falavam nada.
meses e meses e meses e meses de bolos, de pães, de sucos, de comidas, de almoços sozinho na casa da mãe, porque os irmãos que sempre afluíam para lá não iam quando ele estava. Meses e meses e meses e meses visitando, sendo carinhoso, sendo alegre, demonstrando a alegria de estar na presença do irmão, ainda que o irmão o odiasse. Quanto tempo você aguenta fazendo bem ao seu irmão que não lhe quer bem? Quanto tempo você aguenta? Quantos meses? O ensino do Evangelho é que a gente faça isso sempre, sem esperar nada em troca. Até que um dia essa pessoa, visitando um desses irmãos que nunca falava com ele e deixava ele brincar com os sobrinhos, resolveu falar com ele. E o que ele falou? Eu preferia que você estivesse morto. Eu abro a minha porta para você entrar, porque você tem sobrinhos aqui. Mas não se engane, eu só lhe deixo entrar por causa deles. Mas eu preferia que você estivesse morto. E essa pessoa disse o seguinte para o irmão: você gostaria de me dizer por que é que você me preferia morto? Se o irmão não dissesse nada, não quisesse falar, ok, continuaria tudo normal. Ele continuaria indo à casa do irmão, sem reclamar. E o irmão dizendo que o queria morto, ele aceitaria com maior tranquilidade, como quem não se importa com isso mais, ou não se importava com isso mais. Mas o irmão resolveu falar as razões por que o queria morto. Ele ouviu com toda a paciência o destilar de ódios, sem responder, só ouvindo. E depois de ouvir tudo, ele perguntou: você aceitaria ouvir as minhas respostas para que eu tivesse a chance de lhe dizer por que é que eu acho que eu deveria ficar vivo? Ok, pode dizer. E ele disse. Ao final o irmão falou: muito bem, sinta-se vivo, você não precisa estar morto, está tudo resolvido. E eles se tornaram grandes amigos, até hoje. Mas o que é que você faria se um irmão seu dissesse para você: prefiro que ver você morto? Quando uma pessoa se coloca de joelhos diante do Pai, o irmão pode não mudar, mas ele será mudado. E o que aconteceu com esse, cujo irmão lhe disse que preferia ser morto, é que ele passou mais de 1 ano, todos os dias, literalmente, orando por cada um dos irmãos. Havia culpa nele da reação dos irmãos, mas a reação foi muito pior do que ele considerava. Mas tudo bem, não há argumentos que resolvam essas coisas. Só existem 2 coisas que resolvem essas coisas: oração e amor. Só oração e amor. Ame, 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 ame. E isso tudo vai se resolver. Ok, 2 irmãos chegaram para Jesus e um deles disse: Jesus, peça ao meu irmão que divida a herança. E Jesus respondeu: quem foi que me fez repartidor de herança entre vocês?
Quem foi que me fez juiz entre vocês? Aqui está uma boa orientação para nós todos sobre como ajudar irmãos a resolver atritos entre eles. É não se metendo. Não se metendo na briga dos seus irmãos. Você só ama seus irmãos. Você não toma partido dos seus irmãos. Você chega para o seu irmão e diz: cara, não me importa a sua briga com o fulano, eu amo você. Aí você chega para o outro e diz: meu irmão, eu lamento a sua briga com ele, mas cara, eu amo você. E continue amando os dois. Mas o que você acha? Não, eu não acho nada. Eu apenas amo vocês dois. Vocês dois são meus irmãos. E irmão não tem preço. Eu jamais quero perder qualquer um de vocês. Por que é que nós não aproveitamos os conflitos entre nossos irmãos para, ao invés de ficarmos metendo a colher nos atritos deles, apenas declararmos amor a eles? Por que a gente não declara amor a eles? Não, a gente na mesa faz deles o assunto do almoço. Nós fazemos do atrito entre eles disputa entre nós. Não, fulano que está certo, não, ele que está certo. Não, o outro está errado. Não, mas viu o que ele fez? Mas o que fez, o que não fez, o que fez, o que não fez. Todo mundo toma partido e ninguém ama. Ora, meu Deus do céu, se nós nos colocarmos em amor por eles, é isso que vai resolver. Pais não devem tomar partido de atritos entre irmãos. O que os pais devem fazer é apenas abraçar, é acolher, é orar, é chorar porque estão brigados e demonstrar só amor. O amor é que constrange as pessoas a mudar de atitude. Se a gente ama e ama e ama e insiste a amar, você já parou para pensar que você pode ser o elo de ligação entre dois irmãos que estão em conflito? Que você pode ser o elo de união, de reconciliação, de restauração, desde que você não tome partido, desde que você não tente convencê-los com argumento, porque, meu amigo, não existe argumento para convencer irmãos brigados. Não existe. Só existe amor dado, sem hipocrisia. E se você fizer isso com seus irmãos ou com seus filhos em atrito, você pode ajudá-los. Para concluir, negócios entre irmãos. Quando você vive esse princípio do Evangelho, de fechar a porta do quarto e orar pelos seus irmãos, e perdoa os irmãos, e ama os irmãos, e faz bem aos irmãos, o seu coração é mudado, é transformado. De tal forma que você começa a ver as coisas com muito maior clareza, com muito maior lucidez. E quando você perdoa, você tira os sentimentos da equação. Aí você tem apenas um fato que precisa ser resolvido, um conflito que tem que ser resolvido. Mas quando não perdoa, quando não ama, existem sentimentos sobre a mesa. Os sentimentos impedem a solução do problema, porque ninguém consegue enxergar a solução. Eles só enxergam emoções à flor da pele. Mas quando perdoa e ama e faz o bem, aí você tem só um problema. Você tem um conflito que precisa ser resolvido. Então você resolve o conflito. Mas se você for sábio, você não deixa nem o conflito aparecer. Então, por favor, se você pretende fazer algum negócio com seu irmão, ou se você tem negócio com seu irmão, por favor, senta com ele e fala assim: meu irmão, eu amo você, tu é meu irmão, e não haverá nada que vai mudar o meu amor por você. Nós estamos entrando num negócio agora, numa sociedade. Essa sociedade tem o poder de destruir a nossa relação familiar. Eu não quero que isso aconteça. Então vamos estabelecer aqui as regras do negócio. Vamos estabelecer, antes que aconteçam os problemas, como é que nós vamos lidar com os problemas. Eu tenho empresa, eu tenho irmãos e sobrinhos que trabalham comigo. Há uma conversa que eu tenho com eles antes de começar. E uma das conversas é: olha só, esteja certo na sua cabeça de que esse negócio que nós estamos fazendo juntos, jamais, não importa o que aconteça,
vai entrar entre eu e você como irmão. A nossa relação de irmãos é inquebrável. Eu aceito ter todo o prejuízo do mundo nesse negócio, mas eu não aceito perder tua amizade. Eu não aceito romper a nossa relação de irmãos. Então é isso aqui, se trata só de negócio, é negócio, só negócio. Negócio não pode entrar em conflito. Outra regra simples: nós não tratamos de negócio em reuniões familiares. Ninguém da nossa família fica sabendo dos detalhes do negócio, nem papai, nem mamãe, nem irmãos. Isso aqui é negócio. Números dos negócios, problemas dos negócios, atritos dos negócios, diferenças dos negócios, a gente trata dentro do negócio, nunca na mesa de jantar, nunca nas reuniões da família. Outra coisa, meu irmão, você está livre para ir embora a hora que você quiser. Você não está preso a mim. Livre, completamente livre para ir embora. Mas eu também quero ter toda a liberdade para dizer para você: desculpa, mano, não dá mais. Você precisa seguir teu caminho, porque não dá mais por aqui. Isso aqui é um negócio. As pessoas não se adequam a determinados negócios. Eu não vou manter porque é meu irmão. Não, isso aqui é negócio. Meu irmão, você não serve para essa função. Então vamos pensar numa outra? Ah, não achamos outra. Puxa, não vai dar para continuar. Mas tem que falar tudo isso antes de começar. E aí eu vi que uma pessoa viu que tinha um problema com o irmão, e o problema tinha a ver com cheques. E ele chegou para o irmão e disse: meu irmão, você já percebeu o tanto que cheque está dando problema entre nós dois? Então vamos fazer assim, ó. Você está perdoado, você não me deve nada, tudo resolvido. Eu te amo e continuarei te amando. Nada muda, mas só que daqui para frente não haverá mais cheques entre nós dois. Não, cheque não, sabe por quê? Cheque cria conflito entre nós. Então eu não lhe emprestarei mais cheque. Nunca, nunca mais me peça cheque. Pelo bem da nossa relação de irmãos. Por que você não coloca as cartas sobre a mesa antes? Com a tranquilidade de quem de fato ama e que o outro irmão sabe que é amado e não terá problema com isso. Nós vamos participar da ceia agora. Jesus Cristo, quando ele ministrou a ceia, ele convidou para a ceia o homem que o negaria, Pedro, e convidou para a ceia o homem que o trairia, Judas. Por que você não convida seus irmãos para essa ceia agora? Na oração, no coração. Por que você não come o pão pedindo a Deus que te alimente para resolver os seus conflitos com seus irmãos? Ou para ajudar você a resolver conflitos entre outros irmãos? Por que você não bebe o vinho dizendo: Jesus, teu sangue que foi derramado na cruz, me alimente, Jesus? Sabe, participar indignamente da ceia não tem nada a ver com você ter cometido algum pecado. Puxa, na verdade eu preciso trazer uma mensagem sobre isso um outro dia, mas nós vamos participar da ceia agora. E as pessoas têm um conceito completamente equivocado sobre o que é participar indignamente. Ah, se você estiver em pecado você não pode participar. Então quem é que é digno? Não há nenhum digno. Todos somos indignos, porque todos somos pecadores. A indignidade está em considerar-se digno. Leia Coríntios, é isso que Paulo está falando. O que é participar indignamente? É você se considerar digno em relação ao outro que você considera indigno. Isso é participar indignamente. Então, olha que coisa maluca, né? Aquele que eu indico como indigno, essa minha atitude de considerá-lo indigno faz de mim um participante indigno, enquanto que o outro, se participar em fé, em arrependimento, não importa o pecado que tenha cometido,
estará participando dignamente. Então, meu amigo, você está sendo convidado para participar da ceia dignamente. E o que é isso? É dizer assim: Jesus, diante do teu sangue e diante do teu corpo, eu sei que eu sou indigno. Diante do teu sangue e do teu corpo, eu sei que eu sou pecador. Diante do teu corpo e do teu sangue, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu tenho vivido em conflitos com um monte de gente. Mas em teu nome eu venho aqui comer o pão e beber o cálice, clamando a ti que me fortaleça para perdoar ao meu irmão, à minha irmã, a me dar força para fazer o bem a eles, a me dar força para resistir a qualquer mal que venha a ser contra mim. Eu venho te pedir para que me dê força, para que eu perdoe completamente, para que haja só alegria em mim em encontrá-los, para que haja só alegria em mim em criar laços durante décadas, se for preciso, enquanto eu for sendo rejeitado. Dá-me força e graça pelo teu poder. Isso hoje é participar dignamente. Mesmo que você tenha sido um canalha com teu irmão, você pode participar da ceia pedindo perdão a Jesus por ter sido canalha com teu irmão e pedindo Deus que te dê força para resolver. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Valorize teu irmão, porque não há nada tão valioso quanto o teu irmão. Hoje, quando você chegar na tua casa, se você tem um irmão lá, dê um abraço nele. Aliás, abrace todo dia. Todo dia. Abrace teu irmão, um abraço verdadeiro, um abraço de quem sente o calor dele. Fale com eles. Faça acordos para preservar a amizade. É isso mesmo, faça acordos para preservar a amizade, para preservar o relacionamento. Isso vai te fazer um bem que você não tem noção. Quem puder nos ajudar a distribuir a ceia, por favor, venha à frente para pegar o pão e o vinho e distribuir entre os demais, para que nós possamos participar. Hoje é a ceia da reconciliação entre irmãos. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Leva lá e volta.
precisando receber, levanta a mão aí que a gente entrega. A multidão dos que creram era só um coração e alma, uma semente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nossa, Alguém mais gostaria de ser batizado? Vou batizar agora a Raquel. Raquel, é uma alegria muito grande receber você aqui, viu? Que o Pai te abençoe muito, que a graça dele seja abundante na sua vida e que você ande com Cristo sempre e que o Evangelho dele preencha teu coração e que você tenha a alegria da presença dele na sua vida. Raquel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ó Pai, receba a tua filha e que o teu sangue derramado na cruz do Calvário a purifique todo dia para uma nova vida em ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, Santa Folia. O que se parte, parte a própria vida. Caio ligado. Márcia, que o Espírito esteja sobre você e que o Evangelho tome seu coração para você andar com Cristo todos os dias da sua vida. Márcia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, receba a tua filha, derrame de tua graça sobre sua vida, que o teu sangue a purifique de todo pecado e que ela ande contigo todos os dias de sua vida. Amém. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Da simpatia de todos nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, nós repartimos o pão conforme a tua orientação. O teu corpo representado nesse pão que foi derramado, que foi crucificado em nosso lugar. Nós o repartimos em nome, em favor dos nossos irmãos de sangue, clamando ao Senhor para que nos alimente da tua graça, nos alimente do teu perdão, nos alimente, ó Deus, da tua presença, da tua carne, para que de nós flua amor pelos nossos irmãos, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja alegria, para que haja vida em nossos relacionamentos. O Senhor Jesus Cristo tomou o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. E após eles terem comido o
pão, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Senhor Jesus, nós sabemos que somos indignos, todos nós pecamos contra Ti, pecamos contra nossos irmãos, e nós pedimos ao Senhor que diante da Tua cruz, do Teu sangue que é perfeito, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor lave e purifique o nosso coração e nos renove para uma vida completamente cheia de amor, para que os nossos irmãos de sangue usufruam, desfrutem do nosso amor. Ó Pai, dá-nos a graça, o poder do Teu Espírito, para que nós não sejamos acovardados pela nossa presunção, pelo nosso medo, pelo nosso receio das reações que outros tenham, mas que o Teu Espírito nos mova para demonstrarmos amor verdadeiro, amor sem interesse, disposição, alegria em abraçar aqueles que têm o mesmo sangue nosso e que compartilham os pais, para que haja grande alegria em nós por restauração de relacionamentos quebrados, em nome de Jesus. Comamos o pão e bebamos o cálice da comunhão em Cristo. Senhor Jesus, nós bebemos o cálice da comunhão, não apenas com os nossos irmãos da fé, mas nessa noite especialmente com os nossos irmãos de sangue, onde eles estiverem, que os laços que nos unem, indissolúveis, nos una a eles agora em fé, e que a Tua graça seja derramada nos corações de cada um dos nossos irmãos, que o Teu amor os alcance, que a Tua bênção esteja sobre eles. Nós perdoamos aqueles irmãos que nos ofenderam e clamamos a Ti que derrame nos corações deles perdão se nós os ofendemos, para que, perdoando e sendo perdoados, nós construamos um relacionamento que traga grande alegria para nossos pais, para os sobrinhos, para os netos. Ó Deus, que seja para nós a transformação e a cura dos corações, em nome de Jesus, amém. Saindo daqui